Bom dia, como estão todos vocês? Bem? Agora há pouco nós estávamos em dois aqui, eu falei, ué, vai ser eu e mais três aqui para falarmos hoje sobre esse tema de dormindo acordados, né? Mas tá aí. Então, bom dia, Kaique, Valcir, Paulo de Santa Catarina, Lucas Marcos Freitas, Cacamota e Snug Causa. Então tá aí, somos nós hoje aqui. Então tá aí. Bem, lembrando vocês, nossa, muito barulho, lembrando vocês que nesse final de semana eu estarei em Campinas ministrando o workshop Terapia dos Fractais, no departamento de Campinas, e portanto na segunda-feira não haverá Vida Inteligente Interativo, porque eu vou estar em Viracopos ainda, embarcando de volta para cá, né? Segunda-feira não tem Vida Inteligente Interativo, então, ok? Nosso programa de ontem com o Jorge Antônio Ouro foi muito bom. Falamos sobre solidão. Eu acho que foram abordados diversos aspectos dessa coisa chamada solidão, melancolia, depressão, uma série de coisas. E se alguém não assistiu, eu recomendo que assistam, já está no YouTube, pode procurar lá, programa Vida Inteligente, _solidão. E aí você vai achar no YouTube e também na radiovidainteligente.com e também no www.mosaicosdonovociclo.com.br. Está tudo lá disponível para vocês. Então, aos que chegaram agora, meu cordial bom dia. E eu trago hoje... O Jorge até estranhou ontem, né? Porque ele me disse que entrou para verificar e achou que o programa foi muito curto. Eu também achei que o programa foi muito curto ontem. Eu previa que ele ia passar até de 1 hora. Mas a sala não foi absolutamente nada participativa. Ficou todo mundo quietinho. Então, se a sala é de debate e não tem debate, vamos encerrar. Então, o Jorge lamentou porque é um assunto fantástico, né? Eros e Psique, tem muita coisa por trás disso que as pessoas infelizmente não captaram. Então, tá aí, né? Passou. 3 coisas não se recuperam mais, né? A palavra proferida, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Então tá aí. Agora busque aí o texto que eu postei na comunidade do Vida Inteligente e procure fazer o seu entendimento sobre Eros e Psique. Nós tivemos a oportunidade ontem de debater, não debatemos, então espero que hoje pelo menos o assunto que foi trazido seja mais produtivo e mais absorvido, né? Assim. A gente fala de dormir acordado, tem muita gente, se acharam engraçado o título, não, tem muita gente dormindo acordado. Tem muita gente dormindo acordado. Eu tenho uma cunhada, já disse aqui, que todo lugar que ela ia com o marido, ela dormia. E ela levava umas broncas federal, onde ela encostasse ela dormia. Levava bronca incrível, porque era uma falta de consideração, pois você não consegue ficar acordada, como é que eu fico nisso? Então, de tanto ela levar bronca, ela aprendeu a dormir de olhos abertos, né? E até que numa ocasião, ele conversando com ela no cinema, e ela com o olhar parado, olhando para a tela, e ela não respondia, ele chacoalhava, ela não respondia, ela achou que até que ela tinha morrido, até que num momento ali ela voltou a si, ela estava dormindo de olho aberto, né? Então, quando a gente fala aqui de dormir acordado, tem muita gente que dorme acordado. O sentido da palavra ele pode ser meio tão jocoso, mas tem muita gente que dorme acordado. Está acordado e está dormindo. Pensa que está acordado, né, mas está literalmente dormindo. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nossa, quem tem que se desculpar? Então tá aí. Mas o Eros e Psique está ali, né, disponível aí na internet. Prestes. Então tá, vamos dar. Eu trouxe um texto hoje e esse texto vai nos auxiliar bastante. E espero que vocês interajam, participem, se sentirem interesse para tal. Onde é que ele está? Deixa eu achar porque é fabuloso. Eu olhei por cima porque eu não fico lendo. Então eu trago aqui para compartilhar com vocês.
Disse Gautama, o Buda, em Dhammapada, é o nome do livro, da escrita, que o estado desperto é o caminho para a vida. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, está lúcido. Como ele é feliz, pois vê que o estado desperto é a vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que despertaram. Com grande esperança, com grande perseverança, ele medita em busca de liberdade e felicidade. Frase do Buda, Gautama Buda. Bom dia, Cris. Nós continuamos a viver totalmente alheios ao que está acontecendo à nossa volta. Admito que passamos a ser muito eficientes em algumas coisas. Com respeito às coisas que fazemos, passamos a demonstrar tamanha eficiência que não precisamos mais prestar atenção nelas. A coisa ficou mecânica, automática. Vivemos como robôs. Não somos homens ainda, somos máquinas. Como a gente pode ver, né? Principalmente hoje, essa coisinha aqui, ó, né? Que vocês estão vendo aqui, isso aqui, olha para o seu lado, olha no ônibus, olha na rua, olha no metrô, olha na mesa dos restaurantes, olha uma roda entre amigos, o que eles estão fazendo? Então, sequer conversando, eles estão lá nesse negócio do iPhone, ou no iPad, iPad, uma coisa assim. Então, nós estamos virando mecânicos, né? Era isso que George Gurdjieff costumava dizer muitas e muitas vezes. O homem, da forma que existe, ele é uma máquina. Gurdjieff ofendeu muitas pessoas, porque ninguém gosta de ser chamado de máquina. As máquinas gostam de ser chamadas de deuses. Aí ficam contentes, cheias de si. Gurdjieff costumava chamar as pessoas de máquinas, e ele estava certo. Se prestar atenção em você mesmo, vai perceber o quanto você se comporta mecanicamente. Isso é verdade. O quanto nós nos comportamos mecanicamente. André, piloto automático considero como dormindo acordado também. É isso aí. Piloto automático é mesmo, a mesma coisa. É o que nós estamos lendo aqui agora. E esse texto é excelente. Quem usufruir dele depois, vai ver só. O psicólogo russo Pavlov e o psicólogo norte-americano Skinner estão 99,9% certos com respeito ao homem. Eles acham que o homem é uma belíssima máquina e ponto final. Não existe nenhuma alma nele, dizem os dois psicólogos. Eu disse que eles estão 99,9% certos. Só deixam de estar completamente certos por uma margem muito pequena. Essa margem pequena são os Budas, os que já despertaram. Mas os psicólogos estão perdoados. Afinal, Pavlov nunca cruzou com nenhum Buda. Cruzou, isso sim, com milhões de pessoas como eu, como você. Skinner estudava os homens e os ratos e não achou nenhuma diferença entre eles. Os ratos são seres simples, só isso. O homem é ligeiramente mais complicado. O homem é uma máquina extremamente sofisticada. Os ratos são máquinas simples. É mais fácil estudar os ratos. É por isso que os psicólogos continuam estudando os ratos. Estudam os ratos e chegam a conclusões a respeito dos homens. Olha que interessante. E as conclusões que chegam estão quase certas. Eu disse quase. Repare, pois a 10ª parte de 1% é o fenômeno mais importante que já aconteceu. Buda, Jesus, Maomé, essas poucas pessoas despertas são o verdadeiro homem. Mas onde Skinner vai encontrar um Buda? Onde Skinner iria encontrar um Buda? E mesmo que ele encontrasse, suas ideias pré-concebidas não deixariam que ele o enxergasse. Skinner continuaria enxergando só os seus ratos. Não conseguiria entender nada que os ratos não soubessem fazer. No entanto, ratos não meditam, não se tornam iluminados. E segundo o conceito de Skinner, o homem é só uma forma ampliada de rato. Ainda assim, repito que ele está certo com respeito à grande maioria das pessoas. Suas conclusões não estão erradas, e os Budas concordariam com ele no que diz respeito à chamada humanidade normal. A humanidade normal está profundamente adormecida. Nem os animais estão tão adormecidos.
Minoro, parabéns então pelo aniversário que você passou conosco aqui. Bom dia aos que chegaram agora. César, os homens e mulheres de hoje são máquinas de trabalhar para conseguirem criar seus filhos e poder pagar pelos seus próprios desejos. Muitos vivem como zumbis. A maioria de nós vive como zumbi. Perceba o quanto nós somos automáticos no nosso dia a dia. Perceba, pare um minutinho, automatismo. Fazemos as coisas automaticamente. Somos máquinas realmente. Simone, tem um texto do Osho que explica um pouco por que as pessoas não conseguem meditar. O texto é A Mente Ambiciosa Não Consegue Meditar. O Osho tem umas sacadas fantásticas, eu recomendo aqui, que a Simone está. Se quiser, posta na comunidade também, Simone, você tem toda a liberdade. Qualquer pessoa dentro da comunidade pode postar nos arquivos da comunidade. Se você acha que é bom para você e para todos, pode postar. É isso aí, Minori. Então vamos dar sequência aqui. Você já viu um cervo na floresta? O quanto ele parece alerta? O quanto parece atento ao andar? Já viu um pássaro pousado numa árvore? Como ele observa com ar inteligente o que acontece à volta dele? Você caminha na direção do pássaro, até uma certa distância ele permite. Além disso, um passo a mais e ele voa para longe, não é verdade? O pássaro demonstra que está bem alerta com relação ao seu território. Se alguém invadir esse território, isso representa perigo. Se olhar em volta, você vai ficar surpreso. O homem parece um animal mais adormecido sobre a terra. Uma mulher comprou um papagaio num leilão de imóveis de um bordel elegante e deixou a gaiola aberta por 2 semanas inteiras, esperando que ele esquecesse seu vocabulário profano. Quando a gaiola finalmente foi aberta, o papagaio olhou em volta e comentou: "Currupaco, casa nova, dona nova." Quando as filhas da mulher chegaram, ele acrescentou: "Currupaco, garotas novas." Quando o marido chegou à noite em casa, o papagaio gritou: "Currupaco, currupaco, os mesmos clientes de sempre." O homem está num estado total de prostração. Na verdade, é esse o significado da parábola cristã da queda de Adão, sua expulsão do paraíso. Foram expulsos porque comeram o fruto do conhecimento, foram expulsos porque tinham se tornado mentes e perdido a consciência. Quando se torna uma mente, você perde a consciência. Mente significa sono, mente significa barulho, mente significa mecanicidade. Se você se torna uma mente, você perde a consciência. Olha que importante esse ponto de vista. Se você se torna uma mente, você perde a consciência. Por isso, tudo o que você tem a fazer é ficar novamente consciente e perder a mente. Você tem que erradicar do seu sistema tudo o que acumulou sob o título de conhecimento. Lembra aquela história? Olha, para dar um lugar para o novo, nós temos que abrir mão de tudo que nós temos de velho. É o conhecimento que mantém você dormindo. Por isso, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais adormecida ela está. Conhecimento não é sabedoria, né? Repetindo, quanto mais conhecimento uma pessoa tem, mais adormecida ela está. Paulo, eu discordo dessas afirmações. São pessoas que não têm ideia do quanto o ser humano estão vendo o homem no seu dia a dia. Materialismo puro. Beleza? E os pontos de vista são respeitados, Paulo. Não tenho Face, se alguém quiser postar, agradeço. Legal, Simone, pode ser até que eu depois poste isso aí. Se me passa depois, por favor, o título e eu vou verificar. É isso que também tenho observado. Aldeões inocentes estão muito mais alertas e despertos do que os doutores das universidades e os pânditas dos templos. Os pânditas não são nada mais que papagaios. Os acadêmicos das universidades estão cheios de nada, mais que estrume de vaca sagrada, cheios de bobagens sem sentido, só mentes e nenhuma consciência. É de se pensar isso aqui, hein? As pessoas que trabalham em meio à natureza, fazendeiros, né, Dona Adélia, que não está hoje, está em Goiânia, jardineiros, lenhadores, carpinteiros, pintores, estão muito mais alertas do que pessoas que ocupam cargos de reitor ou vice-reitor nas universidades. Pois quando você trabalha em meio à natureza, a natureza está alerta. As árvores estão alertas, de um jeito diferente, mas estão extremamente alertas. Já existem provas científicas de que elas estão conscientes.
Se o lenhador se aproxima de uma árvore com um machado na mão e com a intenção de cortá-la, todas as árvores que o veem começam a tremer. Agora a ciência tem provas disso. Não estou falando de uma forma poética, estou falando de ciência. Agora existem instrumentos que mostram se a árvore está feliz ou infeliz, amedrontada ou tranquila, triste ou extasiante. Quando o lenhador se aproxima, todas as árvores que constatam sua presença começam a tremer. Elas se dão conta de que a morte está próxima. E o lenhador ainda nem chegou a cortar uma árvore, só está se aproximando. Isso que eu... Deixa eu marcar aqui para não me perder. Isso que está dizendo essa coisa. Eu trabalhei muito mais, e hoje eu só não trabalho mais, por enquanto, né? De repente amanhã eu posso voltar, com foto Kirlian. Nós sempre fizemos muitos experimentos, assisti muitos experimentos. A questão de você cortar um pedaço de uma planta, aquela questão que vocês já conhecem da água, vocês não fazem ideia realmente como as plantas sentem. Como as plantas sentem a vibração das pessoas, quando você vem com uma vibração boa, com uma vibração ruim, quando você vem com a intenção de cortá-las. Então tudo isso aqui não tem absolutamente nada de fantasia, tudo isso é real. E que bacana que estão agora comprovando isso através da ciência, né? Você consegue medir o sentimento de uma árvore. Como uma árvore sente o sentimento de uma árvore? Você consegue, meu filho. Você consegue. O que é isso? Sei lá. Né? Aí a consciência, tudo. Não é só nós que temos consciência. Eu acho, né? Quase com certeza de que a consciência está em todos os reinos, né? Mineral, vegetal, animal e humano. Cada um da sua forma, né? Como é que uma pedra pode ter consciência? Eu acho que tem. O animal, o vegetal, tudo tem consciência. Cris de Sampa, acredito que o homem sempre esteve meio alienado na vida e até mais ou menos os 50 anos não paramos para observar porque o ritmo da vida não deixa. Isso aí, né, Cris? Bem lembrado aqui, a gente está produzindo, tentando ganhar isso para ter uma vida tranquila e tudo isso aqui, tal. Quando a gente consegue tudo isso, o tempo passou e não conseguimos usufruir absolutamente nada, né? Marisa, concordo plenamente, aconteceu comigo. César, precisamos viver em comunhão com a natureza, entendendo os ritmos da vida. Saber as horas do dia, apenas olhando para o sol e suas sombras é um dos primeiros passos. Sem dúvida, sem dúvida. Veja como você se sente bem quando você vai para o meio da natureza. Veja como você se sente bem quando você senta à beira-mar. Veja como você se sente bem quando você está numa montanha, alguma coisa assim. O homem se identifica com isso. Paulo de Santa Catarina recomenda A Vida Secreta das Plantas, o livro. Olha que bacana, legal. Vamos ver se a gente acha como um e-book também, né, Paulo? E mais uma coisa bem mais estranha: se o lenhador estiver passando simplesmente, sem nenhuma intenção de cortar uma árvore, as árvores não ficam com medo. Trata-se do mesmo lenhador com o mesmo machado na mão. Parece que a intenção que ele tem de cortar é o que afeta as árvores. Intenção, lembrem disso. Intenção é o que eu vou mostrar sábado no workshop Terapia dos Fractais. Isso significa que a intenção dele é comprometida. Isso significa que a vibração em si está sendo decodificada pelas árvores. A vibração, as árvores captam a nossa vibração. E outro fato significativo tem sido observado pela ciência. Se você entrar numa floresta e matar um animal, não é só o reino animal em volta de você que começará a tremer, mas as árvores também. Se alguém mata um veado, todos os veados nas proximidades que sentem a vibração do assassino ficam tristes. Um grande tremor agita todos eles. De repente ficam todos com medo sem nenhuma razão em particular. Eles podem nem ter visto a pessoa matando o veado, mas de alguma forma, de um jeito sutil, são afetados. Instintivamente, intuitivamente. Mas os veados não são os únicos afetados. As árvores são afetadas, os papagaios são afetados, os tigres são afetados, as águias são afetadas, as folhas da grama são afetadas. O assassinato aconteceu, a destruição aconteceu, a morte aconteceu. Tudo que está em volta é afetado. O homem parece ser a criatura mais mergulhada no sono. Simone, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Precisa ter consciência, né, Simone?
Cris de Sampa diz, e veja, ironia, hoje se ouve no noticiário policial tantos que são mortos e o ser humano não começa a tremer. É verdade. É tanta tamanha indiferença, estamos tão anestesiados com essas notícias ruins, né, que o Geraldo diz que está tudo interligado, e ele tem razão, está tudo interligado. Só que se a gente tiver consciência de cada coisa em separado, fica mais fácil a gente trabalhar com isso. Normose, é isso mesmo, Geraldo. Os sutras de Buda têm de ser tema de meditação profunda, assimilados e seguidos. Ele diz, o estado desperto é o caminho para a vida. O estado desperto é o caminho para a vida. E o tema do nosso Vida Inteligente Interativo de hoje é dormindo acordados. Né? Você está vivo na mesma medida em que está acordado. A consciência é a diferença entre a vida e a morte. Você não está vivo só porque está respirando. Não está vivo só porque o seu coração está batendo. Do ponto de vista fisiológico, você pode ser mantido vivo num hospital, sem nenhuma consciência, não é isso? Seu coração continuará batendo e você continuará a respirar. Você poderá ficar ligado a uma máquina que o manterá vivo durante anos, respirando, com o coração batendo e o sangue circulando. Existem agora mesmo muitas pessoas em países adiantados do mundo todo que estão apenas vegetando em hospitais, porque uma tecnologia avançada tornou possível que sua morte fosse adiada indefinidamente. Durante anos, você pode ser mantido vivo. Se isso for considerado vida, então você pode ser mantido vivo. Mas isso não é vida em absoluto. Vegetar pura e simplesmente não é viver. Os Budas têm uma definição diferente. A definição deles consiste na consciência. Eles não dizem que você está vivo porque pode respirar. Não dizem que está vivo porque seu sangue está circulando. Dizem que está vivo se você está desperto. Portanto, com exceção dos que despertaram, ninguém está realmente vivo. Você é um corpo andando, falando, fazendo coisas. Você é um robô. O estado desperto é o caminho para a vida, diz Buda. Fique mais acordado e você ficará mais vivo. E vida é Deus. Não existe outro Deus. Por isso Buda fala da vida e da consciência. A vida é o objetivo e a consciência é a metodologia, a técnica para chegar lá. Bem, vamos lá. Muito bom o texto, hein? Puxa vida. Podia ter sido assim ontem também, paciência. Prestes, estamos interligados e sentimos da mesma forma. Na verdade, até mais. No entanto, estamos ludibriados pela maia do sistema intencionalmente criada por sistemas. Criada por quê? Deixa eu ver, pulou. Criada por interesses escusos. A Cris de São Paulo diz, pior que ironia, às vezes até hipocrisia. Vejo no Face e no noticiário tanta gente consternada porque um cachorro foi abandonado pelo dono. Eu vi isso aí. E tantas crianças abandonadas passam despercebidas. Quem somos nós, seres humanos? Seres humanos? César, do Rio de Janeiro. Estar acordado vivo é estar vigilante de todos os sentidos, principalmente a respiração, que esquecemos dela ao longo do dia. E como é difícil. Pois é. O bonito é você admitir isso, César, o quanto é difícil. Prestes, sentimos e não somos educados a identificar de forma correta. Criaram mentiras para nos desviar da realidade das emoções, sensações, etc. Isso, para tirar a gente do caminho. Simone, muito bom esse texto grego. Vocês não viram nada ainda. Você não viu nada. Nós estamos seguindo. O texto é bom. O tolo dorme e estão todos dormindo, portanto são todos tolos. Não se sinta ofendido. É preciso expor os fatos da maneira como são. Você vive dormindo. É por isso que continua andando aos tropeções, fazendo coisas que não quer fazer. Você continua fazendo coisas que decidiu não fazer. Continua fazendo coisas que tem consciência de que não estão certas e não faz as coisas que sabe que estão certas. Como isso é possível? Por que você não consegue andar em linha reta? Por que continua entrando em becos sem saída? Por que continua se desviando do seu curso? Pediram a um jovem, dono de uma bela voz, que atuasse numa das cenas de uma peça. Contudo, ele se desculpou dizendo que sempre ficava embaraçado em tais circunstâncias. Então lhe garantiram que seu papel seria muito simples. Ele só teria de dizer,
Vim lhe roubar um beijo e voltar para a batalha. E então sair de cena. No dia da peça, ele já entrou em cena extremamente constrangido, com as calças justas até o joelho, de estilo colonial, que o obrigaram a vestir na última hora. O constrangimento virou nervosismo quando ele viu a bela heroína descansando num banco de jardim à espera dele, usando apenas uma camisola branca. O jovem então limpou a garganta e anunciou: vim lhe roubar um queijo, não roubar um beijo e voltar para catá-la. Quer dizer, voltar para a batalha. Ah, que se dane, nunca quis mesmo participar dessa peça maldita. É isso que acontece. Observe a sua vida. Tudo que você continua fazendo é tão confuso, mas tão confuso. Você não tem nenhuma lucidez, não tem nenhuma percepção das coisas. Você não está alerta, não consegue ver, não consegue enxergar. Certamente você tem ouvidos, então é capaz de ouvir. Mas não há ninguém aí dentro para entender. Aí dentro do seu ouvido não há ninguém para entender. Certamente você tem olhos, é capaz de ver, mas não há ninguém aí dentro de você. Então seus olhos continuam enxergando, seus ouvidos continuam ouvindo, mas nada é compreendido. E eu sempre falei isso aqui, hein? Olha só como as coisas acontecem, o texto vira aqui. Que maravilha! E você tropeça a cada passo, comete um erro a cada passo. E ainda continua achando que está consciente. Bingo! Puxa vida! Coisa linda que eu fui descobrir aqui. Prestes. É isso, tá? Dica de um bom livro, Biologia da Crença, do Minoro. Vamos dar sequência, bacana. Esqueça essa ideia de uma vez por todas. Esquecê-la é um grande avanço, um grande passo, pois quando esquecer a ideia de que está consciente, você começará a procurar maneiras e meios de ficar consciente. É o que todos nós queremos, né? Adquirir consciência. Então a primeira coisa que tem de ficar gravada dentro de você é que você está dormindo. Conscientize-se que você está dormindo acordado. Está totalmente mergulhado num sono. A psicologia moderna descobriu algumas coisas importantes, embora entre elas tenham sido descobertas apenas do ponto de vista intelectual, mas já é um bom começo. Se foram descobertas intelectualmente, então, mais cedo ou mais tarde também serão constatadas por meio da experiência. Freud é um grande pioneiro. Claro que não é um Buda, mas ainda assim é um homem de grande valor, pois foi o primeiro a fazer com que a maior parte da humanidade aceitasse a ideia de que o homem tem um grande inconsciente oculto dentro dele. A mente consciente é só a 10ª parte e a mente inconsciente é 9 vezes maior do que o consciente. Puxa. A mente inconsciente é 9 vezes maior do que o consciente. Olha que coisa. Seu discípulo Jung foi um pouco mais longe, um pouquinho mais, e descobriu o inconsciente coletivo. Por trás do inconsciente individual existe um inconsciente coletivo. Agora é preciso que alguém descubra mais uma coisa, que existe, e eu espero que mais cedo ou mais tarde as investigações em curso no campo da psicologia venham a descobri-la. Estou falando do inconsciente cósmico. Os Budas já falaram sobre ele. Podemos então falar da mente consciente, uma coisinha muito frágil, uma parte muito pequena do seu ser. Por trás do consciente está a mente subconsciente, fraca. Você pode ouvir seus sussurros, mas não consegue decifrá-la. Ela está sempre ali atrás da mente consciente, influenciando-a secretamente. Em terceiro lugar, está a mente inconsciente, com que você se depara só durante os sonhos ou quando faz uso de alguma droga. E em seguida, a mente inconsciente coletiva. Você só descobre quando faz uma investigação profunda na sua mente inconsciente. Aí você encontra o inconsciente coletivo. E se for além, mais fundo ainda, você descobre o inconsciente cósmico. O inconsciente cósmico é a natureza. O inconsciente cósmico é o conjunto da humanidade que viveu até hoje. Ele faz parte de você. O inconsciente é o seu inconsciente individual que a sociedade reprimiu em você, que não deixaram que se expressasse. Acabaram de dizer agora aqui na sala. Por isso ele chega pela porta dos fundos, na calada da noite, nos seus sonhos. Paulo diz ter consciência, a letra da música Mantra chega bem perto da grande verdade. Simone, ouvimos sim, mas acredito que seja negação da realidade, pois para ter uma outra realidade, tudo tem que mudar. As pessoas adoram suas ilusões, seus problemas. Não tenha dúvida, né?
Vamos dar sequência. E a mente consciente, eu a chamarei de a supostamente consciente, porque ela é apenas uma suposição. Ela é tão minúscula, um bruxuleio apenas, mas mesmo assim importante, pois contém a semente. As sementes são sempre pequenas. A mente consciente tem um grande potencial. Uma dimensão totalmente nova agora está se abrindo. Assim como Freud abriu a dimensão que está abaixo da consciência, Sri Aurobindo abriu a que está acima dela. Freud e Sri Aurobindo são as pessoas mais importantes dessa era. Ambos são intelectuais, nenhum deles é uma pessoa desperta, mas ambos prestaram um grande serviço para a humanidade. Do ponto de vista intelectual, eles nos fizeram tomar consciência de que não somos tão pequenos quanto parecemos na superfície, e de que essa superfície oculta grandes alturas e grandes profundezas, e de que essa superfície oculta grandes alturas e grandes profundezas. Freud explorou as profundezas e Sri Aurobindo tentou divisar as alturas. Acima da nossa supostamente consciente está verdadeiramente consciente. Essa alcançamos apenas por meio da meditação. Quando a sua mente consciente comum se soma à da meditação, quando a mente consciente comum é acrescida à meditação, ela se torna a verdadeira mente consciente. Além da mente consciente verdadeira, está a mente superconsciente. Quando está meditando, você tem apenas lampejos, né? Isso é verdade. Meditar é tatear no escuro. Tudo bem, algumas janelas se abrem, mas você volta a retroceder várias e várias vezes. Mente subconsciente significa samadhi. Você atingiu a perceptividade cristalina, conseguiu uma consciência integrada. Agora não há como retroceder, ela já é sua. Nem durante o sono ela deixa você. Vamos seguir. Além do superconsciente está o superconsciente coletivo. O superconsciente coletivo é o que conhecemos como Deus nas religiões. E além do superconsciente coletivo está o superconsciente cósmico, que chega a transcender os deuses. Buda o chama de Nirvana. Mahavira o chama de Kaivalya. Os místicos hindus o chamam de Moksha. Você pode chamá-lo de verdade. Estes são os 9 estados do seu ser. Você agora se limita a viver num cantinho do seu ser, a minúscula mente consciente. É como alguém que tivesse um palácio, se esquecesse dele e passasse a viver numa choça, achando que tudo aquilo é o que ele tem, achando que é tudo o que ele tem. Freud e Sri Aurobindo são grandes figuras da intelectualidade, são pioneiros, filósofos, mas todo o trabalho deles não passa de uma grande conjectura. Em vez de ensinarem os estudantes a filosofia de Bertrand Russell, de Alfred North Whitehead, de Martin Heidegger, de Jean-Paul Sartre, seria muito melhor se as pessoas aprendessem mais sobre Sri Aurobindo, pois ele é o maior filósofo dessa era. Mas ele é totalmente negligenciado e ignorado pelo mundo acadêmico. A razão disso é que ler Sri Aurobindo faz com que você perceba que não tem consciência de nada. E nem mesmo Aurobindo é um Buda ainda, embora tenha criado essa situação tão embaraçosa para você. Se ele está mesmo certo, então o que você está fazendo? Então por que você não está explorando os cumes do seu ser? Freud foi aceito com muita resistência, mas finalmente acabou conseguindo. Sri Aurobindo nem mesmo foi aceito ainda. Na verdade, ainda não existe sequer oposição a Aurobindo. Ele é simplesmente ignorado. E a razão disso é clara. Freud fala de algo que está abaixo de você, que não é embaraçoso. Você pode se sentir bem sabendo que está consciente, que abaixo da sua consciência existe um subconsciente e o inconsciente coletivo. Mas todos esses estados estão abaixo de você. Você está no topo, pode se sentir muito bem, mas se estudar Sri Aurobindo, você vai ficar constrangido, ofendido, porque existem superiores estados ao seu. E o ego do ser humano nunca quer aceitar que exista algo superior a ele. O ser humano quer acreditar que esteja no pináculo superior, no clímax, no Gushinakar, no Everest, que não existe nada superior a ele. É isso, né? O ego faz a gente pensar isso mesmo. Isso parece muito bom, negando seu próprio reino, negando suas próprias alturas. Você se sente muito bem.
Olhe que estupidez. Buda está certo. Ele diz: o tolo dorme como se ele já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Vamos continuar, só quero... Tá bom o texto? Estão gostando? Eu também. Simone, ouvimos sim, mas acredito seja negação da realidade. Tá, isso, já tinha dito. A Cris diz: Simone, talvez não seja necessário tudo mudar. Se a gente começa a prestar atenção, você vai se conscientizando, elevando o consciente individual e, em paralelo, ampliamos o livre-arbítrio. Lá vem mais responsabilidade. Paulo de Santa Catarina: quando você não tem nada para perder ou ser roubado. Livrar-se dos seus apegos. Mas e aí? E como fazer isso, né? É o que está todo mundo buscando. Vamos lá. E essas coisas... o estado desperto é o eterno, não conhece a morte. Só a inconsciência morre. Portanto, se continua inconsciente, adormecido, você terá de morrer de novo. Se você quer dar um fim a todo esse sofrimento de morrer e nascer e morrer, se quer dar um fim na roda do nascimento e da morte, terá de ficar absolutamente alerta. Você terá de alçar alturas cada vez maiores na consciência. E essas coisas não vão ser aceitas a nível intelectual. Elas têm que se tornar experiências, têm de se tornar existência. Não estou lhe dizendo que você se convencerá disso do ponto de vista filosófico, porque a convicção filosófica não leva a nada, não dá resultado nenhum. O verdadeiro resultado só vem quando você faz um grande esforço para despertar. Mas esses mapas intelectuais podem criar um desejo, uma ânsia em você, podem fazê-lo tomar consciência do seu potencial, do possível, podem fazê-lo perceber que você não é o que parece ser. Você é muito mais do que isso. O tolo dorme como se já estivesse morto, mas o mestre está desperto e vive para sempre. Ele está atento, ele está lúcido. Afirmações simples e belas. A verdade é sempre simples e bela. Basta ver a simplicidade dessas duas sentenças. Mas como são profundas. Mundos dentro de mundos. Mundos infinitos. Ele está atento, ele está lúcido. A única coisa que é preciso aprender é a atenção plena. Fique atento, atente para cada gesto que você faz, atente para todo pensamento que lhe cruze a mente, atente para cada desejo que tome conta de você. Fique atento até aos menores gestos, enquanto anda, fala, come ou toma banho. Não pare de observar tudo. Faça com que qualquer coisa seja uma oportunidade de observar. Olha que bacana isso. A gente vê, mas não observa. A gente vê, mas não percebe. Está aqui a indicação. Não coma mecanicamente. Não vá simplesmente se entupindo de comida. Fique sempre atento ao que faz. Mastigue bem e preste atenção. E você ficará surpreso ao ver quanta coisa deixou de perceber até agora. Pois cada mordida lhe dará uma satisfação tremenda. Se você comer prestando atenção no que faz, a comida ficará mais saborosa. Mesmo uma comida comum parecerá mais gostosa se você ficar atento. Mas se não estiver, você pode comer o prato mais delicioso do mundo e não sentirá gosto de nada, pois não haverá ninguém ali para saborear. Você vai simplesmente se empanturrar. Coma devagar, com atenção, cada bocado tem que ser bem mastigado e saboreado. Cheire, toque, sinta a brisa e os raios do sol. Olhe a lua e se torne simplesmente um lago silencioso de atenção total. E a lua refletirá em você, cheia de beleza. Viva a vida prestando atenção a tudo à sua volta. Mais uma vez você perceberá que acabou se distraindo. Não se sinta a última das criaturas por causa disso, é natural. Nos milhões de vidas que viveu, você nunca tentou prestar atenção a tudo. Portanto, é natural que viva se esquecendo de fazer isso. Mas assim que lembrar, volte a ficar atento. Lembre-se de uma coisa: quando se der conta de que esqueceu de prestar atenção, não se recrimine. Do contrário, estará perdendo tempo. Não se lamente dizendo: "Ih, esqueci de novo". Não comece a achar que está cometendo um pecado, nem se condene, pois não vale a pena. Nunca se arrependa do que faz. Viva o presente. Esqueceu-se, e daí? É natural, isso virou um hábito. Os hábitos custam a desaparecer. E esses não são hábitos adquiridos ao longo de uma vida. São hábitos que você cultivou por milhões de vidas. Portanto, se conseguir ficar atento por alguns minutos, sinta-se grato por isso. Mesmo esses poucos minutos já são mais do que se poderia esperar. Ele está atento
ele está lúcido. Já continua. A Cris diz que vivemos num mundo... Nossa, pulou. A Cris diz, vivemos num mundo das pessoas que estão começando a aprender, que precisam se descobrir, estão cheias de conhecimento. Agora só falta a sabedoria, ou seja, a aplicação do conhecimento. Boa, Cris. É isso aí até nas coisas mais simples. Sri, Azastik, S-R-I, Aurobindo. Eu vou postar esse texto logo em seguida e você copia lá, tá? Cris, muito bem, prestar atenção, nunca é tarde. César do Rio, nós somos formiguinhas nesse gigantesco formigueiro que é o planeta Terra. Será que nós, simples mortais, temos a capacidade de ter a consciência de todo o planeta? Talvez nem o próprio ser vivo do planeta Terra tenha. Eu acho que tem sim. Apesar de ser também algo em evolução a Terra, né? Sri Aurobindo, Auro. O Sri está certo, aqui eu vou escrever aqui, peraí. Vocês estão com pressa de saber? Já marquei lá? Eu já vou postar o texto. Tá aqui, pronto. Esse é o nome dele, tá? Deixa eu dar sequência então. Quando você fica atento, uma lucidez aflora. Porque a atenção faz qualquer lucidez aflore. Porque quanto mais atento você fica, menos pressa você tem. Você fica mais gracioso. Quando você está atento, sua mente tumultuada tagarela menos. Pois a energia usada para matraquear é canalizada e se transforma em atenção. A energia é a mesma. Agora, uma quantidade cada vez mais de energia será transformada em atenção. E a mente não receberá o mesmo suprimento de energia. Os pensamentos começarão a ficar mais esparsos, começarão a perder peso. Pouco a pouco começarão a definhar. E quando isso acontece, a lucidez aparece. A sua mente vira um espelho. Como ele é feliz! E quando a pessoa é lúcida, ela é bem-aventurada. A mente tumultuada é a maior causa do sofrimento humano. A clareza mental é a base da bem-aventurança. Como ele é feliz, pois vê que o seu estado desperto é a vida. O seu estado desperto é vida. Vamos terminar. Agora ele sabe que a morte não existe, pois esse estado de despertar não pode ser destruído. Quando a morte vier, você também estará atento a ela. Você morrerá atento. A atenção não morrerá. Seu corpo vai desaparecer, virá pó, mas sua atenção continuará. Fará parte da totalidade cósmica. Virará consciência cósmica. Nesses momentos, os videntes dos Upanishads declaram: Aham Brahmasmi, eu sou a consciência cósmica. É nesse espaço que Al-Hilaj Mansur anuncia: Anaihak, eu sou a verdade. Essas são as alturas, seu direito nato. Se você não reivindicou esse direito ainda, isso é responsabilidade sua e de mais ninguém. Como ele é feliz, pois vê que o seu estado desperto é vida. Como ele é feliz, seguindo o caminho dos que acordaram. Com grande perseverança, ele medita em busca da liberdade e da felicidade. A menos que você dê tudo de si para despertar, isso não vai acontecer. Não adianta se esforçar só um pouco. Não dá para você ser só mais ou menos. Não dá para ficar em banho-maria. Isso não vai dar em nada. Água morna não chega em ponto de fervura e nem evapora. Olha que bonito. Água morna não chega em ponto de fervura e nem evapora. O mesmo acontece quando você se esforça apenas um pouco. Não consegue nada. A transformação só acontece quando você investe toda a sua energia nisso. Quando chega ao ponto de fervura, você evapora e a transformação alquímica acontece. Você começa a subir, nunca percebeu? A água flui por baixo, para baixo, o vapor sobe. Aqui acontece o mesmo, o inconsciente desce para as profundezas e a consciência se eleva. Só mais uma coisa, para cima é o mesmo que para dentro, e para baixo é o mesmo que para fora. A consciência vai para dentro, a inconsciência vai para fora. O inconsciente faz com que você se interesse pelos outros, pelas coisas, pelas pessoas, mas sempre pelo que está fora. O inconsciente mantém você na mais completa escuridão. Seus olhos continuam focalizados nos outros. Ele cria um tipo de exterioridade, faz com que você fique extrovertido. A consciência cria interioridade, faz com que fique introvertido. Leva você para dentro cada vez mais fundo. E cada vez mais fundo também significa cada vez mais alto. Isso acontece simultaneamente, assim como a árvore cresce. Você vê a árvore crescendo, mas não vê as raízes se espalhando por baixo da terra. Mas primeiro, as raízes têm que se espalhar pelo subterrâneo para que a árvore possa crescer.
Se a árvore quiser estender seus galhos na direção do céu, ela terá que ficar raízes muito profundas. Quanto mais fundo, melhor. As árvores crescem em duas direções ao mesmo tempo. A consciência se desenvolve exatamente da mesma forma, para cima e para baixo, fincando raízes dentro de você. É esse o texto que eu trouxe para vocês hoje. Maravilhoso. Nossa. Cris, esse texto é tão bom quanto os que você escreve quando está inspirado. Ele contém informações de ordem prática, não só conhecimento e reflexão. Isso aí, espero que vocês usufruam bem. Está terminado, Sérgio, já terminamos. Hoje fomos além, eu avisei que nós íamos além da conta, né? Cris de Sampa, acho que é isso que as pessoas precisam, refletir no conhecimento e ter uma direção para praticá-lo. Não dá mais para ficar só nas palavras, temos que focar nas atitudes. É isso aí. Gostaram do texto? 30 segundos, o texto já vai estar na nossa comunidade, tá? Então vocês já vão ver e leiam com atenção, porque, puxa vida, quanto conhecimento, quanta sabedoria, quanta ferramenta para a gente despertar, para a gente deixar de continuar dormindo acordado, tá bom? Um fraterno abraço e um feliz sempre. Segunda-feira não tem Vida Inteligente Interativo, voltamos na terça, que eu estou indo para Campinas dar o workshop. Fraterno abraço, feliz sempre e até lá. Tchau.